castelo forte é o nosso Deus. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Eu agradeço a Deus, especialmente, ao conselho, também aos irmãos, por essa oportunidade de poder pregar a palavra do Senhor aqui nessa noite. E agradeço também, especialmente, os nossos visitantes pela presença. E, irmãos, talvez uma das partes que eu mais gosto em ter essa oportunidade, em preparar o sermão, é justamente o preparo desse sermão, porque durante a semana que antecede, ou às vezes até as semanas, eu medito de uma forma especial no texto em que será abordado. Então, eu creio que Deus fala comigo, através desse texto, até mais do que com os irmãos aqui nesse momento. Eu acredito, então, que eu sou mais abençoado ao estudar e meditar na palavra de Deus por todo esse tempo. E acontece, às vezes, de lembrar desse texto, do texto que abordaremos, em que será abordado no sermão, durante os mais diversos momentos e circunstâncias do dia a dia. E eu vou iniciar relatando aos irmãos uma situação que ocorreu comigo, em que eu lembrei do texto que nós meditaremos nessa noite, antes mesmo da leitura do texto. Eu acredito que alguns irmãos sabem que eu fiz uma cirurgia e tenho feito fisioterapia para me recuperar. E esses dias, quinta-feira, se não me engano, eu estava na fisioterapia conversando com um desses fisioterapeutas ali, e ele estava relatando para mim uma situação que ele teve de repreender um dos pacientes, porque o paciente chegou atrasado, 20 minutos. O horário do paciente era de 9 às 9h30, e ele havia chegado 9h20. Então, o fisioterapeuta repreendeu aquele paciente por isso. E eu sei que ele não estava dando indireta para mim, não estava falando, jogando um ponto, mas eu me senti acusado por aquela lei, por essa verdade, que chegar atrasado é uma falta de compromisso, é um pecado, é um erro. Contudo, o meu posicionamento diante daquela fala dele foi imediatamente me justificar de alguma forma, por mais que ele nem estivesse falando comigo. Então eu falei para ele que aqueles pacientes que faziam um acompanhamento especial, como o caso daquele senhor que ele tinha exortado, eles realmente, se chegarem atrasado, é um pouco mais complicado, um pouco pior. E ele percebeu que, na verdade, o que eu estava fazendo ali era me justificar pelos meus atrasos, e ele viu isso, ele bateu nas minhas costas. Não, fica tranquilo, o seu caso é diferente. E nós encerramos a conversa e eu saí. E assim que eu saí, me veio à mente o texto que nós vamos meditar nessa noite. Porque uma das coisas que nós veremos aqui, que é apontado como um erro, como um pecado, é o ato de nós justificarmos. Sempre que o nosso erro é exposto, o nosso erro é apresentado, nós temos essa tendência de tentar fazer parecer que, na verdade, aquele nosso erro, ele foi um acerto. Nós somos muito rápidos em justificar a nós mesmos. Parece que é até uma necessidade que nós temos de nos considerarmos e de querer parecer que somos bons e que somos justos nessas mais diversas circunstâncias. Não só com relação a atraso, por exemplo, mas todos os nossos erros e falhas do dia a dia, nós sempre somos muito tentados a querer nos justificar. E nós nos esforçamos para isso, para fazer então parecer que esses nossos erros ali são acertos, ou então que eles não foram tão graves assim, não são tão graves assim, ou que fizemos aquilo porque as circunstâncias elas nos forçaram, nós somos obrigados de alguma forma a cometer aquele erro, ou então talvez porque aquela ordem não foi muito claro, não foi muito clara aquela ordem. Muitas das vezes nós justificamos a nós mesmos somente em nossas mentes, porque se nós expressássemos a justificativa por aquele erro, nós sabemos que as pessoas não aceitariam, elas não concordariam com aquela nossa fala, com aquele nosso posicionamento, e às vezes ficaria uma situação até pior. Então,
nós deixamos de expressar essa justificativa, guardamos ela conosco, né, para nós mesmos, mas nós nos justificamos na nossa mente, na nossa consciência, e continuamos a nossa vida, apesar daqueles erros, daquele erro, considerando-nos pessoas boas, pessoas justas. E nós usamos diversas frases para nos justificar. Eu acredito que os irmãos irão se identificar com algumas das que eu vou citar aqui nessa noite. Nós dizemos, né, quando relacionado a um atraso, por exemplo, não, mas é que eu moro longe demais. Ou então, dependendo do tipo de erro, do tipo de problema que nós apresentamos, nós falamos, não, é que eu nasci assim, ou então é que eu tive um trauma de infância e é por isso que eu ajo dessa maneira. Ou então, é que meus pais me criaram assim, eu aprendi dessa forma. Nós podemos dizer, às vezes, até que, não, foi aquela pessoa que provocou, ela que começou, foi por isso que eu agi dessa forma. Em tudo isso, nós estamos apenas nos justificando. Ninguém me avisou, eu não sabia, não entendi direito. Ou então, às vezes, para justificar algumas mentiras, algumas omissões, nós falamos, não, eu não contei porque aquela pessoa é chata demais. Se eu contasse, ia ficar uma situação muito pior. E tem a clássica que nós usamos para falarmos mal das pessoas, para difamarmos as pessoas, e nós falamos o seguinte, não é que eu estou falando mal, eu só estou dizendo a verdade, ou então é para o bem dessa pessoa que eu estou dizendo isso. Nós dizemos, para nos justificar, para nos sentirmos mais confortáveis em nossos erros, nós dizemos que, mas todo mundo erra, como se isso justificasse os nossos erros, as nossas falhas. O que nós quase nunca dizemos diante do nosso erro, diante da nossa falha, é que eu errei, eu pequei, eu falhei, eu sou mau, eu sou indigno. Isso nós quase nunca dizemos diante das nossas falhas. Nós poderíamos continuar aqui, os irmãos também poderiam lembrar aí de várias outras justificativas que nós usamos para amenizar o nosso pecado, para amenizar o mal que nós cometemos. E nós poderíamos fazer isso por muito tempo, porque desde o princípio foi assim. Começou com Adão no Éden, em Gênesis capítulo 3, no versículo 12, quando Deus questiona Adão sobre o seu pecado, né? Porque ele havia pecado, a resposta de Adão é a seguinte, a mulher que tu me deste, a mulher que o Senhor me deu por esposa. O que Adão faz ali? Ele, para amenizar o seu pecado, para amenizar a sua falha, ele coloca a culpa na sua esposa e ainda pior, como nós sabemos, ele transfere essa culpa para o próprio Deus. Tudo isso para que ele pudesse ficar mais tranquilo, para amenizar essa falha. Nós fazemos isso, meus irmãos, nós culpamos ao outro muitas das vezes e nós culpamos a Deus simplesmente para nos convencermos de que nós somos bons, que nós somos justos, que nós não somos tão maus assim, tão perversos assim. E o texto que nós leremos nessa noite, que já está até mostrado no Data Show, ele nos ensina exatamente a esse respeito, pois, como veremos, trata-se de um diálogo com Jesus e um homem que se achava muito justo, que se achava muito bom. E mesmo quando Cristo faz aquele homem refletir sobre os seus pecados, o que aquele homem faz é se justificar. E foi por isso que eu me lembrei desse texto, né, quando eu estava ali me justificando com o fisioterapeuta, mesmo que ele nem tivesse me acusado, a minha consciência me acusou e eu necessitei, de alguma forma, justificar, né, amenizar o meu erro, amenizar o meu pecado. Mas quando esse homem faz isso, nós veremos que Cristo conta então a parábola do bom samaritano, justamente para evidenciar a falha desse homem. Assim, a parábola, ela é a parte mais famosa, a parábola do bom samaritano, ela é a parte mais famosa desse texto que nós leremos. Contudo, não é tudo o que nós devemos aprender a respeito desse texto. O que o texto ensina vai muito além dessa parábola. Então, não sei se os irmãos já abriram, mas eu vou convidar para que abram as suas Bíblias em Lucas capítulo 10, versículo 25 ao 37. Lucas, capítulo 25, nós leremos do versículo
25 ao 37. Na verdade, eu farei a leitura, vou pedir que os irmãos acompanhem com os olhos, bastante atenção, coração atento a esse texto, ao que a palavra do Senhor nos diz. Lucas, capítulo 10, versículo 25 ao 37. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como o interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo, também passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo, compadeceu-se dele e, chegando, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho e colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual desses 3 te parece ter sido o homem, o próximo do homem, que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: Vai e procede tu de igual modo. Amém. Eu vou pedir que os irmãos mantenham as Bíblias abertas, nós voltaremos nesse texto ao longo de nossa exposição. E agora eu vou convidar os irmãos também que curvem suas cabeças para que oremos ao Senhor. Pai Santo, nós muito provavelmente já ouvimos sermões, pregações, estudos sobre esse texto que nós lemos nesta noite. Mas, Senhor, nós te pedimos por tua graça, por teu amor, por tua fidelidade e por tua bondade, que mais uma vez o Senhor use esse texto que contém essa parábola para falar aos nossos corações, para nos animar, para nos exortar e admoestar. E eu peço isso no nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, aquele que é misericordioso, nosso Salvador. Amém. Meus irmãos, pois bem, logo no versículo 25, nós temos que um homem, ele inicia um diálogo com Jesus, ele se levanta para conversar com Jesus. Não um homem qualquer, ele era um intérprete da lei. Algumas traduções chamam ele de doutor da lei ou perito na lei. Esse homem, ele era um erudito em Israel, ele era um professor de Antigo Testamento, né, nos nossos dias poderíamos dizer assim, ele era um teólogo. E me parece que esse texto que nós lemos, do versículo 25 ao versículo 37, ele está colocado aqui como um exemplo do que Jesus disse em Lucas, capítulo 10, versículo 21. Eu vou pedir aos irmãos que olhem alguns versos antes. Jesus diz as seguintes palavras, estas no versículo 10, 21, capítulo 10, versículo 21. Cristo disse assim: dá graças a Deus, porque estas coisas foram, Deus ocultou estas coisas dos sábios e instruídos e as revelaste aos pequenos. De que coisas ele está falando aqui? Cristo está falando do Evangelho, da vida eterna. Cristo está falando
o que foi ocultado desses sábios instruídos é que Cristo é o nosso Salvador, é o Redentor. Mas então, nós vimos aqui que Deus, Ele oculta essas coisas das pessoas que são sábias e instruídas, especialmente aos seus próprios olhos, e as revela aos pequenos. Então, o texto que nós lemos é um exemplo dessas pessoas sábias e instruídas, das quais Deus oculta a verdade do Evangelho. E por que que Deus oculta a verdade do Evangelho a essas pessoas? É o que nós veremos ao longo da exposição desse texto. Esse intérprete da lei, que era um homem sábio e instruído, como mencionado por Jesus, ele não pretendia, naquele momento, naquela conversa, ter um simples diálogo. Ele, na verdade, como o texto deixa bem claro, ele queria provar Jesus. É bem provável que, na verdade, ele se levantou contra Jesus e não apenas tenha se levantado. Ele queria testar Jesus para ver se ele encontrava em Cristo alguma falha, alguma deficiência, algum erro, para então colocar em descrédito, para desmerecer a Cristo, a pregação de nosso Senhor e o ministério de Cristo. Como está escrito em Lucas 11, capítulo 11, versículo 54, os irmãos não precisam abrir. Muitas dessas pessoas, desses fariseus, desses intérpretes, eles se levantavam, faziam essas perguntas com o intuito de tirar das próprias palavras de Cristo motivos para o acusá-lo. Mas, meus irmãos, nós estamos falando então de um homem extremamente instruído. E talvez nós tenhamos a tendência a distanciar-nos disso e ficarmos distantes, longe, acusando esse homem também. Mas eu gostaria de mostrar como nós podemos ser parecidos com esse homem. Porque, apesar de nós não sermos grandes teólogos, extremamente instruídos no Antigo Testamento, como aquele homem era, nós sabemos sim de muitas verdades das Escrituras. E não somente nós, aquelas pessoas que vão frequentemente à igreja, mas a nossa sociedade, de um modo geral, especialmente aqui no Brasil, sabe muitas verdades a respeito de Deus. Nós sabemos, por exemplo, a sociedade sabe e repete isso, que Jesus salva, que Deus é amor, que Deus é bom, que é justo, que só existe um Deus. De modo geral, então, nós sabemos de uma forma especial, mas as pessoas da sociedade sabem muitas e grandes verdades a respeito de Deus. E muitas das vezes, como esse homem fez naquela noite, se aproximando de Jesus, nós também, a sociedade também se aproxima das Escrituras, da palavra do Senhor, com o intuito de encontrar um motivo para não fazer algo que é ordenado, ou então para continuar fazendo algo que é proibido. Nós procuramos algumas vezes na palavra do Senhor aparentes contradições para dizermos, ou então dizemos: ah não, mas isso aqui foi dito em uma época muito diferente, isso aqui não serve para nós, é um outro contexto. Nós usamos esses artifícios para fugirmos da palavra do Senhor, do que a lei nos ordena. Nós usamos então interpretações equivocadas para continuarmos as nossas vidas como queremos, ignorarmos a vontade de Deus, que é basicamente o que aquele homem queria fazer. Às vezes as pessoas, ou nós, apontamos até mesmo erros nas igrejas, erros em algumas pessoas da igreja, para simplesmente anularmos todas as verdades que são ditas por essa pessoa ou pela igreja e continuarmos vivendo nossas vidas como queremos, como pretendíamos. E ao fazermos isso, nós nos assemelhamos àquele mestre, orgulhoso e sábio aos seus próprios olhos, que queria, na verdade, procurar nas palavras de Jesus, nas palavras do próprio Jesus, um motivo para se afastar de Jesus. E ainda no versículo 25, nós temos a pergunta que é feita para provar o nosso Senhor. E a pergunta é: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Como já dissemos, esse homem ele não queria aprender essa resposta com Jesus. Ele já tinha a sua ideia, a sua resposta na sua mente, a sua concepção. Ele, na verdade, só estava procurando uma ocasião para atacar Jesus e para desconsiderar Jesus e, em seguida, para se afastar de Jesus, para dizer talvez: ah, não, ele não tem respostas para as minhas perguntas, ou a resposta que ele deu, eu tenho uma que é muito superior. Ciente disso, ciente que esse homem, na verdade, não estava em sinceridade querendo aprender,
Jesus, ele não responde diretamente a essa pergunta, como ele fez em outras ocasiões. Ele, na verdade, devolve a pergunta ao seu interlocutor. E ele diz o seguinte: o que está escrito na lei? Como interpretas? E agora, aquela pessoa que então estava questionando Jesus, pondo à prova Jesus, ele é que tem que dar a sua opinião e relatar o que ele aprendeu durante aqueles anos de estudo, durante toda a sua vida. E no versículo 27, nós temos então, os irmãos podem acompanhar, a resposta que esse intérprete da lei deu ao nosso Senhor Jesus. Ele responde da seguinte forma, no versículo 27: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Irmãos, a resposta desse homem, ela foi perfeita. Ele usou duas passagens do Velho Testamento. Uma, inclusive, nós já lemos hoje na liturgia, a leitura inicial, em Deuteronômio 6, 5, que é a parte, né, que fala sobre amar a Deus acima de todas as coisas, e a segunda parte da resposta dele está em Levítico 19, 18. Então, a resposta dele foi exata, foi precisa. Inclusive, a resposta que ele deu a Jesus é a mesma resposta que Jesus, quando questionado pelos fariseus, em Mateus, capítulo 22, do 34 ao 40, e em Marcos, do capítulo 12, do 28 ao 34, quando Jesus foi questionado sobre quais são os principais mandamentos, Jesus citou exatamente essas mesmas passagens. Jesus acrescentou ainda que desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Na verdade, as Escrituras, elas estão fundamentadas por esses dois mandamentos, podemos assim dizer, eles estão por toda ela. E os irmãos devem se lembrar dos 10 mandamentos, dos decálogos. Os 4 primeiros: que não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, e a guarda do dia do Senhor, do dia de sábado, o que nós chamamos de primeira tábua dos 10 mandamentos, que se referem mais direta e especificamente ao próprio Deus, eles são resumidos por a primeira parte da resposta desse homem, né, que amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E os outros 6 mandamentos: honrar ao pai e mãe, não matar, não adulterar, não furtar, não dar falso testemunho e não cobiçar, nós chamamos de segunda tábua dos 10 mandamentos, que são referentes ao próximo, mais diretamente, eles são resumidos pelo amor ao próximo como a nós mesmos. E Jesus, então, ele confirma essa verdade, ainda no versículo 28, e ele disse: respondeste corretamente. Os irmãos podem conferir. Versículo 28, Jesus diz: respondeste corretamente. Contudo, Jesus ele acrescenta algo no final desse versículo. Ele diz: faze isto e viverás. Aquele homem que se considerava como sendo justo e bom aos seus próprios olhos, ele chegou então diante de Jesus, mal intencionado, para provar Jesus, para testar Jesus, e ele pergunta, os irmãos se lembram, nós lemos há pouco, o que ele precisa fazer para herdar a vida eterna. Mas se nós pensarmos bem, essa pergunta, ela está errada por si mesmo. Em Romanos 3:20, nós lemos e aprendemos que pela lei, pelo cumprimento da lei, ninguém será justificado. Mas esse homem, ele tinha então um coração orgulhoso, ele se considerava grande e achava que ele conseguiria cumprir a lei e os seus mandamentos. Muito diferente daqueles que são pequeninos, humildes, que eles se achegam a Jesus confessando que eles não conseguem, que eles não podem cumprir a lei e simplesmente pedem socorro ao nosso Senhor, eles pedem ajuda de Cristo. E mesmo que esse homem, então, até por ter feito essa pergunta, ele não se considerava ele considerava que poderia cumprir toda a lei. Agora, diante dessa resposta de Jesus, se ele antes pensava assim, agora ele deveria não pensar mais, porque a resposta de Cristo, faze isto e viverás, ela simplesmente significa que ele deveria ter sido perfeito por toda a vida dele e que ele deveria continuar sendo perfeito.
que ele deveria então ter cumprido toda a lei de Deus e nunca ter falhado, nem ter errado e continuar sem errar. Agora, diante dessa resposta que Jesus dá para ele então, faz isso e viverás, aquele homem, ele deveria reconhecer o seu pecado, especialmente a sua rebeldia contra nosso Senhor e o seu orgulho. Cada um de nós, meus irmãos, como aquele homem, nós deveríamos, diante dessa afirmação, faz isto e viverás, nós deveríamos calar-nos, nos calar e reconhecer que nós necessitamos da misericórdia de Deus. Pois quem aqui, meus irmãos, amou a Deus e ama o seu próximo, fez isso durante toda a sua vida de forma perfeita? Qual de nós pode bater no peito e afirmar que nós nunca falhamos nisso? E quem de nós pode garantir que nós não falhamos e continuaremos não falhando nisso? Nós falhamos nessas coisas todos os dias e nós vamos falhar ainda muitas outras circunstâncias. Note, meus irmãos, no versículo 29, que apesar de não reconhecer o seu pecado, a sua falha, aquele homem, ele sentiu algum tipo de incômodo, ele viu que Jesus expôs a hipocrisia dele, como eu também senti quando o fisioterapeuta falou sobre atraso, né, ele comentou sobre essa verdade, e eu me senti de alguma forma acusado por ela, aquele homem também sentiu. E apesar de conhecer a lei então, ele não era um real cumpridor da lei, e Jesus expôs isso a ele naquela noite. Na verdade, pelas próprias palavras daquele homem, ele estava longe da vida eterna, porque então, já que deveria cumprir os mandamentos, ele não cumpria, ele estava longe assim de ter a Cristo. Mas então, se ele não confessa o seu pecado, a sua necessidade de um Salvador, o que ele faz então, diante daquela afirmação de Jesus, diante do confronto ao seu pecado? Nós temos a resposta ainda no versículo 29. Os irmãos podem olhar aí em suas Bíblias, versículo 29. Aquele homem, o texto nos diz que aquele homem, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Nós precisamos destacar que, para os judeus, realmente, naqueles dias, eles entendiam que o próximo era um grupo fechado, apenas os judeus, os seus compatriotas, é que eram o seu próximo. Alguns, inclusive, principalmente da seita dos fariseus, ou então esses homens mais entendidos, intérpretes da lei, eles nem a todos os judeus consideravam o seu próximo, mas talvez só um grupo mais específico. E isso é provado quando Jesus, em Mateus 5:43, ele diz que esses homens aprenderam isso. Olha o que eles ouviram. Eles ouviam assim: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Então era isso que era ensinado aos judeus. E essa, muito provavelmente, era a prática daquele homem até então. Era isso que ele vivia. Por isso, então, querendo fugir da força, da intensidade e da abrangência desse mandamento, que é o amor que é devido ao próximo, né, todo próximo, e baseado também nesses seus ensinamentos errôneos, pecaminosos, talvez até mesmo pensando que ele já amava esse próximo, né, esse próximo limitado, esse grupo de amigos seus mais chegados, mais íntimos, ele faz essa pergunta: quem é o meu próximo? O que quer dizer então, quem são essas pessoas, né, que eu devo amar? Diante dessa pergunta, meus irmãos, Jesus poderia mostrar para aquele homem que mesmo dentro daquele entendimento limitado dele, de que o próximo eram só algumas pessoas mais chegadas, mais íntimas, mesmo dentro daquele pensamento que ele tinha, ele não era perfeito. Porque, vou dar um exemplo, se nós considerarmos que nosso próximo é talvez somente a nossa família, ou então nossos amigos mais íntimos, quem de nós poderia falar que nós amamos a nossa família, nós amamos a nossa mãe, nosso pai, nossos irmãos, ou nossos amigos de uma forma perfeita por toda a nossa vida? Ou seja, mesmo se nós considerarmos esse limite de quem é o nosso próximo, aquele homem assim, ainda assim, seria acusado pela lei do Senhor. Nós, muitas das vezes, tentamos fazer isso, estabelecer esses limites, distorcer a lei de Deus erroneamente, justamente para facilitar
E para nos considerarmos bons, né, para nos justificarmos, nós limitamos então o mandamento do Senhor. Mas nós somos muitas das vezes hipócritas nisso, porque nós falhamos mesmo em cumprir a distorção do mandamento. Jesus ele poderia mostrar isso para aquele intérprete naquela noite, mas Jesus preferiu dar então uma resposta completa e destruir completamente, né, totalmente a autoconfiança daquele intérprete da lei. Jesus então responde a pergunta, quem é o meu próximo? Com a parábola do bom samaritano. Aqui que a parábola do bom samaritano entra, dos versículos 30 ao versículo 35. E em seguida, no versículo 36, Jesus faz mais uma pergunta àquele intérprete da lei, né? Volta a pergunta a ele. E dessa forma, então, apesar da parábola do bom samaritano ser uma boa parte desse texto, ela é tão somente a resposta de Jesus a uma das perguntas daquele homem. E vejamos então, meus irmãos, alguns dos detalhes dessa parábola que tem o intuito então de responder quem é o meu próximo. Simplesmente, basicamente, esse é o intuito dessa parábola, responder quem é o próximo, que é a pergunta daquele homem. Nós temos no versículo 30 que um homem descia de Jerusalém para Jericó. Basicamente, nós não temos muitas informações sobre esse homem, nem seu objetivo, ou quem ele era, o que ele faria, né? Ele provavelmente era um judeu, mas nós também não temos certeza disso. Nós temos ainda que algo inesperado acontece com esse homem. Ele é assaltado, eles roubam todas as coisas desse homem, inclusive as suas roupas, e além disso eles agridem, eles espancam esse homem, e eles o deixam caído, semi-morto. E é provável que eles até mesmo desfiguraram esse homem e que ele morreria ali, se deixado, sem nenhuma ajuda, sem nenhuma intervenção. Ele estava quase morto, o termo que nós lemos é semi-morto. Sem nenhum pertence, então, nu, desfigurado, seria impossível reconhecer quem era aquele homem, quem era aquela pessoa, sua condição financeira ou a sua origem étnica. Por mais que presumamos que ele era um judeu, para a pessoa que passasse ali naquele momento, seria impossível saber. Ele seria um desconhecido, poderia ser inclusive um inimigo daquela pessoa que passava por ali, ela não conseguiria reconhecer, mas talvez aquela pessoa fosse um inimigo, né, aquela vítima. Ele poderia ser rico, poderia ser pobre, poderia ser também um criminoso, não dava para saber. E em seguida, nos versículos 31 e no versículo 32, Jesus nos conta que passava por ali, por aquele caminho, um sacerdote. O sacerdote, ao ver aquele homem, ele se afasta, ele passou de largo. Após ele, um levita, que agiu da mesma maneira, ele passou de largo, ele se afasta, ele se distancia. Esses dois homens, eles eram clérigos, eles eram responsáveis pelas coisas do templo, eles eram pessoas instruídas quanto à lei de Deus. Eles eram homens que então deveriam ser exemplos para toda aquela sociedade. Contudo, eles não ajudaram aquela vítima, talvez porque eles não queriam se sujar de alguma forma, ou porque eles não queriam ficar impuros. Considerando a possibilidade de aquele homem estar morto, se eles tocam naquele homem, eles ficariam impuros, teriam de passar por rituais de purificação segundo a lei. Talvez eles não queriam perder o tempo deles também, ajudando aquela pessoa que talvez já estivesse morta. Talvez eles não queriam ajudar também um inimigo deles, já que eles não sabiam quem é. Talvez porque não tinha ninguém olhando também para elogiar aqueles homens, para exaltar aqueles homens e nem para cobrar uma atitude deles. Por qualquer motivo que seja, o fato é que aqueles homens, tão reverenciados por todo o povo, eles deixam aquela vítima ali para morrer. E nós chamamos isso, hoje, né, de omissão de socorro. O que acaba, na verdade, sendo uma forma de assassinato. E é isso que, inclusive, os nossos irmãos, no breve catecismo, afirmam na pergunta de número 68. A pergunta é a seguinte: qual o que exige o sexto mandamento? Só recapitulando, o sexto mandamento é não matarás. Então, o que exige o sexto mandamento? O breve catecismo nos responde: o sexto mandamento nos exige todos os esforços lícitos para conservar a nossa vida e também a do nosso semelhante. O que aqueles dois homens fizeram, apesar de serem clérigos, foi se tornarem assassinos
ocultamente, por mais que ninguém talvez tenha ficado sabendo, eles se tornaram assassinos e não ajudaram aquele homem. Isso os clérigos, os que mais deveriam ajudar aquela pessoa. E a história avança então, e dos versículos 33 ao versículo 35, nós temos a introdução de mais um personagem nessa história, um samaritano. E nós precisamos destacar também que os samaritanos, eles eram odiados pelos judeus, e eles também odiavam os judeus, era um ódio mútuo, recíproco. Em Lucas, no capítulo 9, do versículo 51 ao 56, inclusive, Jesus ele está indo para Jerusalém, e ele passa por uma aldeia dos samaritanos. Quando os samaritanos veem que ele está indo para Jerusalém, que são os judeus, né, seus inimigos, eles nem deixam Jesus ficar ali, eles expulsam Jesus da própria cidade. Para um judeu, na verdade, não existia um bom samaritano. Samaritano, inclusive, era uma forma que os judeus usavam para xingar outras pessoas, para xingar seus inimigos. Nós vemos isso em João 8,48, quando eles xingam o próprio Jesus, chamando Jesus de samaritano. O texto diz o seguinte: porventura, não temos razão em dizer que és samaritano e que tens demônio? Os judeus eles usaram essas palavras para ofender a Cristo, né? Logicamente, é muito claro para nós que dizer que a pessoa tem demônio é uma ofensa, mas o samaritano aqui nesse texto também é usado como uma forma de ofender a Jesus Cristo. Jesus sabia de todas essas coisas, desse ódio que havia entre os samaritanos e os judeus, dessa oposição, mas ele conta que um samaritano teve compaixão daquele homem, e essa sua compaixão o levou também à ação, o seu amor levou à ação. Ele presta os primeiros socorros àquela vítima. Em seguida, o samaritano, que talvez estivesse viajando tranquilo em seu animal, ele se dispõe daquele animal para que aquela vítima pudesse ser transportada para a hospedaria. E chegando ali naquela hospedaria, aquele samaritano não simplesmente abandona aquele homem que ele havia iniciado a ajuda, ele oferta ali outros cuidados, né, cuidados mais adequados. E em seguida, né, no outro dia, aquele homem, mais uma vez, né, o samaritano, ele não deixa aquele homem para trás, né, a vítima para trás, e como se já tivesse feito coisa demais por ele, mas ele ainda continua com sua preocupação, com seu amor para com aquela vítima, e ele entrega 2 denários para o hospedeiro, e diz o seguinte, que se aqueles 2 denários não fossem suficientes para cuidar daquele homem, por mais que os estudiosos dizem que esses 2 denários seriam suficientes para cuidar daquela vítima por uns 2 meses, ele diz que voltaria para ressarcir qualquer outro dano, né, qualquer outro valor além daqueles 2 denários. Então aquele homem, ele estende a sua preocupação e o seu cuidado com aquela vítima até mesmo depois da sua ida, né? Ele retornaria para verificar a situação. E essa então é toda a parábola do bom samaritano. E após terminar essa parábola, Jesus devolve a pergunta para aquele homem no versículo 36, e ele diz o seguinte, ele pergunta o seguinte: qual desses 3 te parece ter sido o próximo daquele homem que caiu na mão dos salteadores? Jesus, mais uma vez, como ele já havia feito no início, ele devolve a pergunta para aquele homem. Porém, agora, ele muda nessa pergunta completamente a perspectiva pela qual nós devemos saber quem é o nosso próximo. Se aquele intérprete da lei, ele queria ou ele esperava ouvir de Jesus algum limite, alguma resposta que limitasse quem é o próximo, Jesus não faz isso. Jesus muda completamente a forma de entender isso e diz, de certa maneira, que não há limite para o próximo. Próximo, na verdade, é aquele que carece do nosso amor, que precisa da nossa misericórdia e a quem, então, nós nos aproximamos e amamos e estendemos a mão. Agora, se nós nos afastarmos, abandonarmos, virarmos as costas para essas pessoas, aí realmente nós não nos faremos próximos dessas pessoas. Mas se nós nos aproximarmos, se nós cuidarmos, nos faremos próximos de cada indivíduo.
Assim, o limite aqui que Jesus coloca não é algo externo. O limite não é a origem étnica da pessoa, o limite também não é uma condição financeira, o limite não é uma distância física. O próximo é todo ser humano, cada pessoa, as quais nós devemos amar como a nós mesmos. E o motivo pelo qual nós devemos amar essas pessoas, inclusive foi lido nessa noite, durante a liturgia, é para que nosso galardão, para que seja grande o vosso galardão e para que sejamos filhos do Altíssimo. Em Lucas 6 está esse texto. Pois Ele é benigno, Deus é benigno, até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Então, o motivo para que nós devemos amar as pessoas é porque Deus, em certo sentido, ama a todas as pessoas. E eu digo em certo sentido porque Deus ama especialmente os seus filhos, aqueles que se achegam a Ele, que confessam os seus pecados e que deixam e que abandonam os seus pecados. Mas Deus ama a todos, em um certo sentido, porque Ele dá a vida e as condições de vida a todas as pessoas, e o que é uma oportunidade para que elas se arrependam, para que elas se convertam. Então, nesse sentido, Deus ama a todas as pessoas. Mas voltando ao texto, no versículo 37, aquele homem entendeu muito bem, aquele doutor da lei, ele entendeu muito bem essa parábola de Jesus, e ele responde, então, a pergunta que Jesus fez: qual destes três parece ter sido próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele responde dizendo: o que usou de misericórdia, obviamente. E Jesus então diz o seguinte para ele, já na última parte desse versículo: vá e proceda de igual forma, com misericórdia, que ele então amasse o seu próximo, que era o que Jesus já havia ordenado no início, né? Quando ele diz: vá e faz essas coisas, né? E terás vida. Jesus então aqui confirma essa condição para que esse doutor herdasse a vida eterna. A condição é o amor a Deus acima de todas as coisas e amor ao próximo. Qual o próximo? Todas as pessoas. É certo, meus irmãos, que então, nesse texto, nós vemos um aspecto prático do amor que é devido a Deus e do amor que é devido ao nosso próximo. Esse texto, de alguma maneira, ele nos ensina que se nós amamos a Deus verdadeiramente e se nós amamos o nosso próximo verdadeiramente, isso será evidenciado em nossas ações, em nossas práticas, em nossa atitude. E que nós devemos assim fazer então, porque o próprio Deus fez isso por nós. Esse é o principal motivo pelo qual nós devemos amar e cuidar do nosso próximo. Contudo, o grande ensinamento de todo esse texto, e não apenas da parábola, é que diante da lei, diante dos mandamentos, diante do amor que é devido a Deus e do amor que é devido ao nosso próximo, que nós nos reconheçamos pecadores. Esse é o grande ensino desse texto, que nós reconheçamos que nós não amamos a Deus antes, nós não amamos a Deus hoje como deveríamos, nem antes, nem vamos amar a Deus como deveríamos daqui em diante. Reconheçamos também que nós, então, não temos a Deus como o nosso maior tesouro, o nosso tesouro. Nós não temos a Deus como a nossa grande alegria, a nossa satisfação de modo perfeito em todo o tempo. Nós também não amamos o nosso próximo como a nós mesmos. Muitas das vezes nós viramos as costas, nós deixamos até mesmo de orar pelo nosso próximo. Nós não desejamos o seu bem sempre, mesmo quando nós consideramos o próximo apenas como a nossa família ou como nossos amigos íntimos. Nós falhamos inclusive contra essas pessoas que são muito próximas de nós. Importa então, meus irmãos, diante desse texto, que nós acheguemos humildemente ao nosso Senhor, nós confessemos então os nossos pecados, confessemos que nós quebramos a lei de Deus. E como Tiago diz no capítulo 2, versículo 10 ao versículo 13, quem quebra um mandamento da lei, quebra toda a lei, porque o mesmo Deus que fez um mandamento também fez todos os outros. Que nós ouçamos em silêncio o que Cristo tem para nos dizer
e que nós então obedeçamos. E se no início, quando eu disse aos irmãos que o versículo 25 ao versículo 37, né, o texto que nós lemos, ele é um exemplo de como nós não devemos nos achegar a Deus, que era a forma como os orgulhosos, né, que é uma forma orgulhosa, arrogante de se achegar a Deus, que era a forma como aqueles sábios instruídos se achegavam a Cristo, e que é inclusive o que nós lemos. E por isso Deus ocultou dessas pessoas o pleno e o real conhecimento do Evangelho, porque eles já chegavam diante de Cristo cheios de si mesmo, não havia mais espaço, né? Não havia nada para ser preenchido. Se nós aprendemos isso então, nesse texto, a forma como nós não devemos chegar, os irmãos verão do versículo 38 a 42 desse mesmo capítulo, logo em seguida ao texto que nós lemos, especialmente no versículo 39, os irmãos podem acompanhar em suas Bíblias, nós vamos ver como nós devemos nos achegar a Cristo. É um texto em que Jesus visita Marta e Maria, está escrito assim, o texto diz que ela quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Maria, então, ela se achega a Cristo humildemente, ela quieta-se aos pés de Cristo para aprender, e ela reconhece, então, a sua necessidade, ela reconhece o senhorio do Senhor Jesus Cristo. Maria, então, ela se posiciona, né, como uma pequenina, não arrogante, não orgulhosa, mas humildemente aos pés de Cristo. E são esses pequeninos, os humildes, que conquistam, né, ou que recebem, que ganham o céu, a vida eterna, não pelas suas próprias forças, não pelo que eles fazem, como era o que aquele intérprete da lei queria fazer, né, pela sua própria força, pelo seu braço, pelo cumprimento da lei. Mas os pequeninos, os humildes, eles recebem gratuitamente do nosso Senhor, recebem gratuitamente de Deus, pois Deus assim os quis revelar. Eles chegam-se diante de Deus então vazios, e Deus os enche, Deus dá vida a eles. E essas maravilhas que Cristo realiza por esses humildes, pelos pequenos, em contraste com o ocultar do Evangelho aos grandes, né, aos sábios, aos orgulhosos, nós podemos ter certeza disso, porque a Bíblia, ela nos diz que Cristo, ele fez então coisas grandiosas por nós, coisas grandiosas, muito maiores inclusive do que aquele bom samaritano fez por aquela vítima. Cristo, ele não fez simplesmente como aquele bom samaritano que atrasou a sua viagem, se dispôs ali de parte dos seus recursos para ajudar aquele homem. Cristo, ele desce dos céus, ele se desfaz da sua glória para salvar-nos, para sacrificar-se por nós. Aquela vítima, ela era uma desconhecida para aquele samaritano, mas Cristo, nós não éramos desconhecidos, né? Os humildes, os pequeninos não eram desconhecidos para Cristo, muito pelo contrário, Cristo os conhecia e sabia que eles na verdade eram seus inimigos. Essa que era a nossa situação antes de Cristo nos salvar e nos atingir. Os pequeninos, os humildes, eles não simplesmente estavam caídos à estrada, quase mortos como aquela vítima, mas nós, os pequeninos, nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos. Mesmo assim, Cristo se entrega e Ele nos ama, mesmo nessa condição. Aquele samaritano, ele cura as feridas daquele homem, daquela vítima. Mas Jesus, ele não simplesmente cura as nossas feridas. Cristo sofre as nossas feridas em nosso lugar. Ele sofre a condenação que deveria cair sobre nós, a morte que deveria cair sobre nós. Ele não simplesmente leva aquele homem, Cristo não simplesmente nos leva para algum lugar e nos deixa lá, como aquele samaritano fez, mas Cristo, ele está conosco o tempo todo. E aquele samaritano, os irmãos vão se lembrar, que ele se lembra de voltar e se preocupar com aquela vítima, mas Cristo, ele promete também voltar, mas para estarmos para sempre com Ele. Então Cristo faz e fez por nós muito mais do que
aquele samaritano. E é com essa confiança, então, que nós podemos nos achegar a Cristo, que nós cheguemos a Cristo não como esse intérprete da lei, orgulhoso, querendo provar, querendo testar, querendo questionar Cristo, mas que nós nos acheguemos a Deus como pequeninos, humildemente, não tentando nos justificar, como relatei naquele meu próprio exemplo, ou como esse intérprete da lei fez diante da exposição da lei, mas diante da exposição da lei, que nós reconheçamos a nossa indignidade, porque aquilo que para nós é impossível, então, que reconheçamos isso, de fato é impossível seguirmos a lei plenamente, é impossível então que sejamos salvos por esse motivo, mas aquilo que é impossível para nós, é possível para Deus. Nós então reconheçamos a misericórdia de Cristo e a nossa necessidade da misericórdia de Cristo. Nós reconheçamos então que aquilo que não podemos fazer para tornar-nos agradáveis a Deus, por meio de nossa prática, Cristo, Ele fez para nos tornar agradáveis ao Pai. Com essa gratidão, então, pela obra de Cristo, pelo que Cristo fez por nós, com alegria e amando ao nosso Deus, nós louvemos e vivamos para o nosso Senhor, e que nós sejamos também, meus irmãos, amorosos e misericordiosos para com o nosso próximo, porque Deus fez isso primeiro para conosco.